Olá, tudo bem com você? Esse vídeo aqui vamos contar um pouquinho de uma história para você. Vamos falar a respeito dessa questão da Ford, que anunciou agora, recentemente, que está encerrando suas atividades aqui no nosso amado Brasil. Pois bem, muitas pessoas estão falando, muitos comentaristas, jornalistas, rádio, televisão, imprensa, enfim. Aqui em nosso canal, EFS Assessoria e Consultoria Empresarial, nós já falamos em alguns vídeos para você que o Brasil atualmente ele vive uma guerra política e midiática. Pois bem, preste bem atenção nas informações desse vídeo aqui, que nós vamos contar para você realmente o que está por trás disto tudo, tá ok? E no final, óbvio, nós vamos tecer nossos comentários. Vamos voltar décadas atrás. Olha só. No ano de 1927, Henry Ford, o fundador da Ford Motor Company, ele esteve no Brasil porque ele não comprou, mas ele ganhou do governo brasileiro 14.500 hectares de terra à beira do rio Tapajós, na cidade de Aveiro, lá no Pará. E lá ele criou, sabe o quê? Um distrito, uma cidade chamada Fordlândia. Você nunca ouviu falar nisso? Pois bem, comece a anotar então as informações. Por quê? Os nossos vídeos são como aulas para você, onde você aprende. Então, Henry Ford ele veio para o Brasil, ganhou essa concessão de terras aí, o governo cedeu para ele, e o objetivo dele qual era? Criar ali uma cidade onde ele ia plantar em escala a seringueira, para que assim ele pudesse ter a borracha e extrair a borracha, já que neste período na Malásia, que também tem seringueiras, a produção de borracha lá era dominada pelos ingleses. E, óbvio, os ingleses que taxavam o preço da borracha no mundo. E a borracha ela é utilizada, inclusive, na indústria de veículos, como em outras indústrias. Pois bem, visionário que sempre foi, Henry Ford, então, veio aqui até o Brasil, conseguiu isso daí, e ele criou, ele iniciou lá assim a Fordlândia. Veja só, por navio ele trouxe dos Estados Unidos para cá as casas pré-fabricadas, moldadas, que era chegando aqui, eles montaram essas casas. Lá tem, pode procurar para você ver, Fordlândia. Inclusive 10 anos atrás eu tive a oportunidade de ver um documentário sobre isso, muito interessante, contaram direitinho toda essa história. Lá então foram construídas casas, alojamentos para funcionários. As casas eram para os americanos que vinham aqui e iam administrar tudo isso. Não só essa cidade, como também a plantação das seringueiras e a exploração da matéria-prima para fabricar a borracha. Então tinha casas, escolas, hospitais, restaurantes, enfim, ele montou realmente uma cidade, ok? Chamada Fordlândia. Veio o falecimento dele, seu neto assumiu então a empresa, eu disse em 1927, só que não deu certo isso. Por qual motivo? Vários motivos. Primeiro, quando colocou em escala, né, uma plantação em escala de seringueiras, para você ter uma noção, quando você está viajando, percorrendo uma estrada, você vê vários eucaliptos plantados um ao lado do outro, foi isso que ele fez. Também você vê coqueiros um ao lado do outro. O que aconteceu? Quando o projeto foi para isso, né? Ele desmatou tudo. Um detalhe, ele além de ganhar essas terras e para poder construir lá a sua Fordlândia, ele teve uma imunidade tributária, ele não pagava impostos, tá? Principalmente de exportação, e tudo que ele explorasse ali, sementes, a madeira que ele vendesse, se ele encontrasse petróleo ou qualquer outro minério, seria dele e ele não pagaria. Não pagaria impostos, inclusive de exportação. Isso aí foi em 1927. Então, teve essa construção, teve tudo isso, só que quando planta em escala, surgem bactérias que vão, né, seres vivos que vão combater, que vão destruindo essa produção em larga escala. Isso daí tem, até a pessoa que planta laranja, banana, então sempre aparecem, né, micro-organismos que vão ali e acabam combatendo. E foi isso que aconteceu. A Fordlândia ela não teve a sua evolução.
por causa deste motivo e também porque os funcionários que foram lá para trabalhar, para estar explorando, desmatando, plantando as seringueiras e depois para poder colher o látex, para poder fazer a borracha, eram brasileiros. Só que quando ele trouxe tudo isso para cá, ele também trouxe os alimentos. E os alimentos que o americano consome, o brasileiro não consome. Enlatados, imagina, 1927. Enlatados, hambúrguer. Ainda mais uma pessoa brasileiro que está no Pará, né, que tem peixes em abundância nos rios. Ele queria comer o que ele sempre consumiu. Enfim, foi um projeto que não deu certo e no ano de 1945, olha o tempo que durou, 1927 até 1945, já Henry Ford II, que estava à frente da Ford Motor Company, ele então resolveu acabar com esse projeto. Então foi extinto e, ainda por cima, ele vendeu essa cidade para o governo brasileiro, que comprou. Ela existe ainda até hoje, tá? Tá lá no Pará, na cidade de Aveiro, é um distrito. Acesse para você poder buscar mais informações sobre isso, você vai gostar de saber dessa história. Em torno de 1.200 pessoas moram lá. Ok, então foi encerrado no ano de 1945. Essa história que eu te contei aqui é para você poder ter uma noção do que é o mundo empresarial, tá? O mundo empresarial, ele é dinâmico. Entendeu? Então você tem sempre que estar buscando, a pessoa ela tem que ser dinâmica, não só empresários, mas como todo e qualquer cidadão. E no ano de 1945 foi encerrado este projeto e o ano de 1945 ele marca uma data histórica no mundo. Qual? O fim da Segunda Guerra Mundial. Agora vamos contar uma outra história para você. Com o fim da Segunda Guerra Mundial, vamos partir para a indústria cinematográfica. Você pode muito bem ver os filmes depois de 1945, principalmente na década de 50, que foi a década de ouro dos cinemas, não é? Por quê? Porque o mundo sofreu e o cinema colocou então para a humanidade uma alegria, entendeu? Vamos fazer você sorrir. E você vê aqueles filmes musicais que as pessoas dançam, né? Por quê? Porque a indústria do cinema quis projetar isso para a humanidade. Olha, agora vamos sorrir, entendeu? Ótimo. Vamos voltar então para a Ford. Quem estava à frente lá? A Ford ela produzia veículos já que sempre foi para uma família, pai, mãe e os filhos. Você pega os carros dos anos 50, você vai ver aqueles carros grandes, né, com aquela lataria pesada. E para poder movimentar esse veículo e até ele poder ter uma velocidade maior, que atingia no máximo 60 km por hora. O que eles fizeram? Desenvolveram um motor chamado V8, que é um motor possante. Para quê? Para poder fazer aquela carcaça toda daquele veículo pesado, de ferro, uma lataria, não só o chassi, como toda a lataria, poder se movimentar. Então eles criaram o motor, né, V8. Veja só, sempre existiu concorrências em todo o mercado, em toda a indústria. Quem atua no ramo empresarial sabe disso. Não é? Você que é empresário, comerciante, sabe, e isso é benéfico. Para quem? Para todos. Por quê? Porque existe um investimento, tem que sempre que ter o lucro para poder estar investindo na tecnologia, entendeu? Então sempre houve uma disputa muito grande em todas as empresas. Não havia só apenas a Ford, tinha a Chrysler, tinha já a Dodge, a General Motors, isso nos Estados Unidos, também na Europa, né? A Daimler, depois a Benz, depois se uniram, enfim. O que acontece? Nessa disputa, então, de sempre estar fazendo aqueles mesmos veículos, né? A humanidade, o ser humano, eu, você, um dia não é igual ao outro. Então, o que acontece? As pessoas já estavam querendo uma novidade. E é difícil você mudar a cabeça de um empresário, né? Mas tem um engenheiro que trabalhou na Ford chamado Lee Iacocca. O que ele fez? Ele convenceu o presidente da Ford Motor Company, né, que era o neto do Henry Ford, a pegar esse motor V8 e colocar num carro menor para um jovem, entendeu? Por quê? Porque ele ia ter a velocidade. Foi difícil, mas ele conseguiu. Com isso, a Ford, que já estava balançando, por quê? Por causa de concorrências. O que aconteceu? Ela foi e criou o Mustang, tá ok? Então é um carro pequeno com motor V8.
colocando uma velocidade no veículo. Com isso, o que aconteceu? A Ford aumentou o seu número de vendas, a sua produção disso daí, começou a inovar. Óbvio, outras empresas vieram também. Por quê? Porque é a concorrência. Então teve o Mustang da Ford, e aí vai fazendo, a Dodge vai criando, a General Motors vai criando. Na General Motors foi o DeLorean, um engenheiro que tinha lá, e ele criou um carro também, para poder estar concorrendo com isso daí, com um motor possante. Então você veja que sempre existiu essas concorrências. Inclusive, só um parênteses, DeLorean foi o cara também que quando ele saiu da GM, ele criou a sua própria empresa, que é a DMC, né? Da DeLorean Company, que é aquele carro que ele abre as portas assim, de lateral, que é daquele filme De Volta para o Futuro. Olha só, que interessante. Então vamos continuando aqui. A disputa ela sempre existiu, tá ok? Então essa questão que estão falando, eu contei toda essa história para poder chegar aqui nesse ponto para você. Essa história toda que estão falando, que a Ford está saindo, que está causando desemprego, que está acontecendo isso, que está acontecendo aquilo, e que a culpa é do governo, e isso. Gente, vou dizer agora para você o seguinte. Se você prestou atenção na história que eu te contei ontem, porque o vídeo ele é uma continuação, eu falei que existe a tecnologia. Tecnologia é para quem estuda, tá? O mundo é para quem faz acontecer. A pessoa que não faz acontecer é aquela pessoa que vive no muro de lamentação, que só chora, só reclama e quer depender do governo, o governo ficar mantendo ela, tá? Esse mundo é dos fracos, saiba disso. O que acontece? A tecnologia ela vai e avança. A Ford ela mandou um recado para o Brasil e ninguém está falando isso para você, tá? Ela mandou um recado. Veja só, vou falar para você que o Brasil ele tem potencial, só que o brasileiro não acredita. Anote bem esse nome aí, João Augusto Conrado do Amaral Gurgel. Foi um engenheiro brasileiro que no ano de 1969, na Avenida do Cursino, na cidade de São Paulo, capital, ele montou a sua própria empresa de veículos automotores, a Gurgel. Quando a Gurgel deixou de existir, alguém falou alguma coisa para você? Você reclamou, você lamentou, você criticou? Não. Aí tá teu erro. Por quê? Porque esse engenheiro Gurgel, ele foi pioneiro, ele foi um desbravador, ele enfrentou essas multinacionais porque ele colocou no Brasil carros bons, inclusive que não eram a lataria não era de ferro, era de fibra, e ele começou em 1969. Em 1979, se você não sabe, esse Gurgel, esse engenheiro, João Augusto Conrado do Amaral Gurgel, ele fabricou um veículo elétrico genuinamente brasileiro em 1979. Foi debochado, foi criticado, foi ridicularizado. Em 1979, ele produziu um carro genuinamente brasileiro movido a eletricidade. É esse o recado que a Ford mandou e você não enxergou. E ninguém vai falar isso para você. Por quê? Porque, como eu disse no início do vídeo, sempre existem disputas, tá ok? Então é necessário investir, sim, no estudo, tá? Nós sempre falamos aqui em nosso canal, o Brasil afundou o ensino público, afundou escola municipal, escola estadual, entendeu? Por quê? Porque não querem. E aí ficam falando bobagens. Então a Ford, o recado que a Ford mandou é simples. Gente, eu não avancei na tecnologia do carro elétrico. É isso que aconteceu, tá? E ela está recuando. Por quê? Porque, eu vou chegar lá. Por que ela está recuando? Porque ela não vai mais produzir veículo movido a combustível fóssil. Se você não sabe, a Europa e a América do Norte já decretou que a partir do ano de 2030 não terá mais carro movido a combustível fóssil. O que é combustível fóssil? Petróleo. Então, Europa e América do Norte, de 2030 em diante,
não vai ter mais carro movido a combustível fóssil, petróleo, ou seja, gasolina e óleo diesel. Acabou. Ninguém falou isso para você, tá bom? Então a Ford ela não avançou nessa tecnologia. Infelizmente, Lee Iacocca faleceu. Ele faleceu porque ele era empreendedor, ele era visionário. Ele levantou a Ford por várias vezes. Aí quando a Ford achou que não precisava mais dele, anote o nome, Lee Iacocca. Quando a Ford chegou e achou que não precisava mais dele, a Ford demitiu ele. Sabe para onde ele foi? Para Chrysler. Lá ele criou a SUV, aquelas vans, entendeu? Que levantou a Chrysler. É sempre assim, tá? A humanidade sempre está inovando. Por isso que você tem que se dedicar ao estudo. Nós sempre falamos aqui, rico é quem tem conhecimento, tá? E todo ser humano é rico, tá bom? É só querer buscar. Então, veja só, a Ford ela mandou o recado, entendeu? Eu não avancei nessa tecnologia, tá? E a Ford ela não saiu do Brasil, entendeu? Ela deixou de fabricar os veículos. Por quê? Porque 2030 tá batendo na nossa porta. 2030 tá perto. Então ela recuou para poder investir na tecnologia que o Brasil teve em 1979, com o Gurgel, carro movido a energia elétrica. Agora o mundo inteiro está buscando isso e já está decretado. Se você já esteve na Europa, você já observou o número enorme de torres de energia eólica que ficam girando em todos os países da Europa. Como uma seringueira que ele queria plantar em Fordlândia, uma do lado da outra. Veja só, se você não esteve na Europa, não tem problema. Acesse a internet e procure ver. Você vai ver todos os países da Europa estão com essas torres de energia eólica. Por quê? Porque acabou. Eles não têm mais o interesse de carro movido a gasolina nem a óleo diesel. E você sabe onde são fabricadas essas torres de energia eólica que estão na Europa inteira? Numa empresa brasileira, na cidade de Sorocaba, interior de São Paulo. Veja! Então, quando ficam colocando culpa em governo, culpa em empresário, culpa em sindicato, eles estão escondendo isso de você. O Brasil possui 8.500 quilômetros de costa marítima, onde venta dia e noite. Coloque uma fileira de torres de energia eólica girando, que é fabricado no Brasil, tecnologia brasileira. Nós vamos ter energia elétrica sem poluir. Veja só, isso daí no litoral, que é onde está o maior número de habitantes do Brasil. Entrando para o interior do Brasil, nós temos a Serra da Mantiqueira, a Serra do Mar, que lá em cima venta, né? Nós temos quantos lugares que não existe a possibilidade de estar colocando essas torres de energia eólica. Por quê? Porque o Brasil está ficando para trás. Esse é o recado que a Ford mandou. Esse é o recado que a Ford mandou. Quando você não acorda, você perde. Você quer ver um exemplo que eu vou te dar? Vamos voltar mais ainda no tempo. 1800, o Brasil produziu o quê? Café. Rendeu 6 bilhões de libras esterlinas para o Brasil. O café. 1800, os fazendeiros ricos, né? Ótimo, que bom. Foi dali, com esse dinheiro, que eles colocaram a indústria no Brasil. Muito bom isso. Vamos lá. Só que aí vamos pular para 1900. O que aconteceu? Outros países começaram a produzir café e ter um café melhor do que o nosso. O Brasil começou a ter concorrente. O que aconteceu? Começou a afundar. Vários fazendeiros faliram. E outros que quiseram o quê? Principalmente em 1920, 1930, eles exigiram que o governo federal comprasse o café deles pelo preço que eles quisessem, tá? Porque para eles venderem no mercado estrangeiro, internacional, eles não tinham mais preço, o preço estava baixo, eles iam perder dinheiro. E o governo brasileiro fez isso. Ele comprou, estocou e ele não conseguia vender. O que aconteceu? Apodreceu o café e perdeu. É o que vai acontecer. Ou o brasileiro acorda, enxerga e para de ser o bobo da corte, né? E começa então a pensar isso e exigir. Energia eólica não polui. Aí ficam falando, vou cutucar aqui todo mundo. Me desculpa, tá? Se você quer ser um consultor empresarial, você tem que estudar muito.
Você tem que saber o que está acontecendo no mundo, entendeu? E não na rua da sua casa. Essa é a diferença. Falam muito, né, da Petrobras no Brasil, porque a Petrobras é nossa, não pode privatizar. Posso te falar uma coisa? 2030 tá batendo na tua porta. 2030, América do Norte não quer mais carro movido a gasolina, nem a Europa, nem a diesel. Entendeu? Eles estão comprando as torres aqui do Brasil, fabricadas aqui no Brasil, para produzir energia eólica. E o Brasil não. Entendeu? E a Petrobras, que valor que ela vai ter? Ah, não, mas o petróleo ainda faz outros produtos. Faz, eu também concordo, o querosene. O avião precisa, o helicóptero precisa. E daí, é suficiente? Ah, não, mas faz o plástico também. Faz o plástico, só que o plástico também já está acabando. Não tem mais. Entendeu? Então essas pessoas que ficam aí falando, principalmente político, né? Político, sindicato, falando que a Petrobras não pode ser privatizada porque a Petrobras é nossa. Entendeu? Contei para você a história do pessoal do café. Olha só, não, o café é nosso. Né? Ô governo, agora compra o café meu aí porque eu não consigo vender lá fora, que ninguém quer comprar meu café. Entendeu? Olha a quebradeira que vai dar. É a mesma coisa a Petrobras. Então, quem está falando isso daí, você pode saber, é porque a Petrobras é uma mãe. Ela é uma mãe para quem é parente de político, que arruma um cargo para ele lá dentro, ganhando 60 mil por mês, e ele ainda aposenta com isso daí, sem nunca ter pisado dentro da Petrobras. Essa é uma verdade. Então, veja, preste bem atenção. Essa questão da Ford, tá? Primeiro que ela não saiu do Brasil. Ela está deixando de fabricar veículos porque ela não tem a tecnologia ainda para entrar no veículo elétrico. Dá uma olhada na Tesla. Você já ouviu falar dessa empresa que tá? Vê a cotação dela em qualquer bolsa no mundo inteiro. Como que tá? Ela tá aqui em cima. Ela tá aqui em cima. Por quê? Porque ela está avançando e muito no carro movido a energia elétrica, que o Brasil construiu em 1979. Então o Brasil ele tem tecnologia para isso. Então o brasileiro ele precisa enxergar, tá? Ter uma visão total do que está acontecendo, entendeu? Para ele poder se manifestar. Você tem que ter olho clínico. Esse vídeo aqui está contando para você quantas histórias. Falamos para você da Fordlândia, falamos para você do Lee Iacocca, do DeLorean. Você quer saber de uma coisa? A marca Shell, posto de gasolina Shell, aquele formato de uma concha. Por quê? É holandesa essa empresa e eles extraem petróleo do mar. Entra aí para você ver, agora chama Países Baixos. Essas torres de energia eólica, eles já colocaram no oceano. Entendeu? Eles já colocaram no oceano, porque a extensão territorial lá da Holanda ela é pequena. 400 quilômetros você cruzou o país inteiro. Eles foram para dentro do oceano e colocaram. Lá está girando energia elétrica, que não polui. E nós estamos aqui até agora parados, e ninguém está falando isso. E depois lá na frente, não, a Petrobras ela é nossa, a Petrobras ela é nossa. Aí a Petrobras vai produzir petróleo e vai falar para o governo, ninguém quer comprar mais petróleo, nem gasolina, nem diesel. Então você compra de mim e estoca. Para quê? Fala para mim. Só se for para o brasileiro começar a beber gasolina, beber óleo diesel, entendeu? Está tendo, a humanidade ela evolui, tá? É isso que você tem que ter uma consciência. Entendeu? Você tem que ter uma visão total do que está acontecendo. E não ficar vendo aquelas pessoas que com interesse, tá? O Brasil vive uma guerra política e midiática. A pessoa quer acusar um outro para tomar o poder do outro. Entendeu? Em contrapartida, quem paga o preço é você, minha amiga, meu amigo. Vou encerrar esse vídeo aqui agradecendo a sua atenção. Saiba, se você quiser saber seus direitos como um consumidor, você que comprou um consórcio da Ford, um financiamento, ou você tem um veículo da Ford, assista a nosso outro vídeo, tá bom? Foi um prazer estar aqui com você, lhe desejamos muito sucesso e pedimos que você veja tudo com olho clínico, tá ok? Forte abraço!